voz de quem produz. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Meu nome é Roberto Toledo, sou diretor de Relações Públicas da Associação Comercial e sou aquele que estou fazendo uma série de programas para o nosso podcast, o podcast ACIPER, falando nesses dias sobre a questão da vacinação. Falando com a Secretaria de Saúde, o doutor Aldenis foi muito gentil, mandou para nós todos os assuntos que deveríamos cuidar e mandou também assessoras para que pudesse conversar conosco, até porque o doutor Aldenis está numa luta que não tem tamanho. Ele não para toda hora, todo dia, em noites mal dormidas. Mas ele sabe que quem é secretário da Saúde tem responsabilidade sobre as pessoas, tem que cumprir o seu papel. Abraço, doutor Aldenis, e aqui abraço agora as nossas convidadas de hoje. Eu tenho aqui a Andréia Negri e tenho também a Michela Barcelos. A Michela é você? Isso. Ok, Michela? Então, um grande abraço, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, a parceria da CIRP para essa campanha grande e muito necessária nesse momento. Qual é a sua função na secretaria? Eu sou gerente de imunização e coordeno as ações de imunização do município, incluindo a campanha de vacinação contra a Covid. Andréia, você, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, boa Qual tarde. É a sua função? Meu nome eu sou gerente da Vigilância Epidemiológica, né? Cuido das doenças endêmicas, dengue, Covid, as doenças que vão aparecendo, e auxilio a Michela na campanha, e muito mais assim, em relação à Covid, né, que veio para mudar toda a nossa metodologia de trabalho, por ser uma pandemia, que a gente já tinha vivido a de influenza, achando, né, que tínhamos um pouco de experiência com esse vírus foi totalmente diferente. Então, fiquei na coordenação mesmo da divulgação dos dados, da avaliação da situação epidemiológica do município em relação a essa pandemia. Pelo que você disse, responsável por alguns vírus que passam por aqui, então você não tem sossego. Não, desde que entrei na vigilância não tive sossego. Não tem sossego. Michela, vamos conversar sobre essa questão de que vivemos até aqui. Tivemos algumas mudanças, comportamentos, inclusive, mudados dentro da secretaria. Eu queria que você dissesse um pouco a todos nós como é que estamos hoje, a situação em que estamos hoje. Em relação à vacinação? Exatamente. Bom, a campanha começou há um ano atrás. Inicialmente, ela foi voltada para grupos prioritários pela deficiência de vacina no mundo, né? E aos poucos nós fomos evoluindo, incluindo novas pessoas. Hoje nós estamos no desafio de garantir que as pessoas completem o seu ciclo vacinal, principalmente em relação à dose de reforço, que é muito importante nessa nova onda que nós estamos vivendo, né, que nos atingiu agora no final de dezembro, começo de janeiro, e o desafio da vacinação das crianças, que foi o último público a ser incluído, e diferente do comportamento que nós vimos no começo da vacinação, de uma vontade muito grande das pessoas se vacinarem, de aguardarem o seu momento, hoje a gente vê uma certa resistência das pessoas, às vezes, não estarem tão atentas, né, a esse calendário de vacinação, fazendo com que a gente tenha que buscar alternativas para convencimento dessas pessoas, a busca ativa, e fazer parcerias para que a gente possa chegar até as pessoas e convencê-las a respeito da importância da vacinação. Você, então, deixa mais ou menos claro que, mesmo com toda a informação, com toda a solicitação, com toda a luta da secretaria, a prefeitura tentando fazer o seu papel, trabalhando, a associação comercial ajudando, de que muitas pessoas, então, também não colaboram, elas ficam devendo, né, a responsabilidade, não só com elas, mas com os filhos também, é isso? Sim. Até a segunda dose, a nossa adesão foi muito boa. A gente sabe que o vírus passou por mutações. Hoje nós temos uma variante que é muito mais contagiosa. Ela tem causado escapes, né, na vacina, porque a vacina foi feita com aquele vírus inicial lá, que foi identificado na China. Mas o principal objetivo da vacinação, desde o início, foi a preservação da vida, a redução dos casos graves, das hospitalizações, óbitos, sequelas. E na avaliação que nós fazemos nesse 1 ano de campanha é que ela atingiu esse objetivo. E isso é comprovado nessa nova onda, com um aumento de casos muito maior do que nas outras ondas, e, no entanto, a letalidade está menor, e os sintomas são mais leves, as pessoas têm se recuperado em casa, sem necessidade de internação. Então, a vacina tem cumprido o seu papel. E muitas pessoas, às vezes, acham que essa vacina ela é parecida, por exemplo, com a vacina da febre amarela, que você toma e não pega a doença, né? Na verdade,
por ser um vírus respiratório, ele sofre mutações. E muitas vezes a gente vai ter que adequar essa vacina, igual a gente faz com a da gripe, todo ano é uma composição nova para tentar cobrir melhor, né, dar mais proteção. E isso tem influenciado algumas pessoas a não se vacinarem, achando que, mas está todo mundo pegando leve, eu acho que eu não preciso me vacinar, isso é um erro. Porque se a gente não evoluir na cobertura de terceira dose, que hoje está em 45%, a gente pode sim voltar a ter os casos graves e as UTIs lotadas novamente. Eu li e vi hoje, através dos jornais, de que na questão da até terceira dose, a vacinação foi realmente muito consagrada, não é isso? Agora é que nós estamos num outro período, ou foi a segunda dose que foi completa? Sim, a nossa cobertura de segunda dose é uma das maiores, né, do estado. Parece que quase 100%. 85% da população, claro que nós temos faixas etárias que nem podem tomar vacina, elas estão incluídas nessa cobertura, né? Agora, a terceira dose, que é o principal problema, e, na verdade, muitas descobertas foram feitas no decorrer da vacinação. Ninguém sabia que teria dose de reforço, foi necessária. Hoje já se fala da possibilidade de uma quarta dose. Isso tem causado algumas pessoas, mas por que fica mudando? Porque novas evidências surgem. A gente verifica que a vacina induz uma proteção, essa proteção cai com o tempo, a doença tem um período de incubação muito curto, então se você às vezes não tiver com níveis de anticorpos mais elevados, você não consegue evitar a infecção. Mas mesmo que a infecção aconteça, ela vai acontecer de forma mais branda, porque você vai ter ali sua memória imunológica agindo, evitando que você tenha complicações, como as pneumonias, e que levam as pessoas até a hospitalização. Andréia, nós estamos falando de vacinação, estamos falando exclusivamente aqui sobre essa questão da Covid. Pela sua apresentação, eu vi que você lida com outros tipos de situações, com outros tipos de medicamentos, vacinas, de outras mutantes. No caso de uma comparação entre aquilo que nós tivemos, as doenças que tivemos, os fatos que passamos, com outros tipos de vírus, citando até o caso da gripe, né? Em comparação agora, o povo, o grupo de população de Rio Preto, independentemente da idade, ele é participativo ou não? Ele ajuda, ele colabora? Olha, o Brasil em si, né, é um país que possui altas coberturas vacinais na grande maioria de todas as vacinas, praticamente. Na vacina da Covid, que está tendo realmente todo esse contexto que a Michela colocou, das pessoas ficarem receosas, se recusarem, achando que é por ser uma vacina muito nova, elaborada com tanta rapidez. A tecnologia, ela veio para ajudar, né? Antigamente, demorava-se para fazer uma vacina porque as tecnologias eram outras. Agora, nós temos tecnologias para fazer vacinas de RNA, né? Então, tem várias situações que foram melhorando com isso. Nessa situação, sim, as outras doenças, a gente consegue atingir as coberturas praticamente das metas do país para quase todas, praticamente todas. A Michela fala isso com muito mais propriedade. Mas em relação às doenças, ao controle e à receptividade da população, a gente nunca teve problema quanto a isso. Muito raramente tinha uma mãe que se negava, um pai que se negava a fazer a vacinação de uma criança, por exemplo, numa campanha de sarampo, numa campanha de febre amarela, né? Todo mundo se preocupava e leva. Agora, com a Covid, né, com todo esse contexto, né, político que levantou sobre isso, além da questão científica, que é onde a gente se embasa, que é onde que a vigilância epidemiológica, a Sociedade Brasileira de Imunização, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, se embasa, é muito claro que a vacinação ela veio, sim, como a Michela falou, para proteger a vida, com isso, né, a doença não ser transmitida, mas sim evitar a gravidade. E nós constatamos isso esse ano. O ano passado foi um ano de vacinação intensa. Esse ano, com boas coberturas, uma variante altamente transmissível, a nossa letalidade está em 0,4%. O ano passado, a gente chegou a 2,8%. Olha o quanto reduziu. E também, o ano passado, tivemos uma mortalidade muito alta em jovens, adultos jovens, 40, 50 anos, 30 anos. Esse ano, a média dos nossos óbitos está acima de 70 anos e a média de idade é 85, mesmo vacinados. Aí fala, tomou a vacina e morreu. É claro, o idoso ele tem um sistema imunológico mais comprometido, ele já não responde tanto quanto um adulto jovem ou mesmo um adolescente, e aí, mas não só para a vacina de Covid, para todas as outras vacinas. Então, as pessoas precisam buscar informações nesse sentido. E quando a gente está numa campanha em que milhões, milhares de pessoas foram vacinadas, mesmo as crianças, né, não tem relatos de óbito, não tem relatos de evento adverso, porque senão as agências reguladoras dos países não admitiriam fazer isso, né, colocar em risco uma vida por conta
mesmo numa pandemia, né? A vacinação ela é sempre um custo-benefício, e nesse caso ela está sendo totalmente benéfica. Legal. Michela, eu vou fazer uma pergunta para você sobre a questão das crianças, mas a Andréia está falando sobre isso. Eu queria saber o seguinte: você falou dos problemas dos adultos, dos mais idosos, falou também da vacinação das crianças. Eu queria que vocês duas respondessem qual é o nível de responsabilidade do pai, da mãe, que às vezes acata a situação jornalística, a comunicação, e não faz o dever de casa. Há realmente, pela Secretaria de Saúde, uma exigência, uma determinação para que as crianças tomem a vacina? Eu começo com você, André, e depois passo para a Michele. Olha, isso é uma questão legal, né? O direito à vacinação ela é obrigatório até dentro do ECA, né? Então, a criança ela tem direito à vacinação, ela é obrigatória para ela. Mas esse contexto todo que tem sido feito em cima dessa obrigatoriedade, a gente sim busca a responsabilização desse adulto, porque se essa criança vir a pegar uma Covid e desenvolver uma complicação, porque não é só na fase aguda que a criança pode ter o risco de morrer, ela, na fase crônica, depois que ela já eliminou o vírus, ela pode ter algumas situações em que ela desenvolva algumas sequelas da Covid, que a gente fala. Então, não é tão simples assim. Então, os pais precisam procurar entender qual é o real risco da doença e o risco da vacina. A hora que ele ponderar o risco da doença com o risco da vacina, ele vai correndo para a unidade de saúde tomar. Michele, vamos completar essa informação com a seguinte pergunta. Qual é a responsabilidade de um pai, né, que admite dentro de si, eu não vou vacinar meu filho? Quer dizer, como é que o cara pode chegar a uma situação dessa se ele tomou, se nós todos tomamos, a sociedade como um todo sabe da importância da vacina e ele nega a vacina para o filho? Qual é a pena? Qual é a penalidade que cabe a uma pessoa assim? Bom, o estatuto ele é claro, né? Essa decisão não compete aos pais. Nós, enquanto profissionais de saúde, não queremos entrar nessa questão da obrigatoriedade, porque isso causa até mais revolta, mas a gente já tem posição, né, do juizado, da vara da infância, colocando que se essa cobertura não aumenta, ele vai exigir das escolas um levantamento de quem são essas crianças que não foram vacinadas. Aí o conselho tutelar é comunicado dessa negligência em relação ao cuidado da saúde dessa criança, e esse pai pode ser chamado, pagar multa e até sofrer outros tipos de consequência, que isso vai ser avaliado pela justiça. No entanto, nosso papel é tentar combater essas fake news, né? Muitas pessoas têm divulgado informações. Como que as pessoas podem ajudar? Não divulgue informações que não são oficiais, que você não foi conferir a fonte, porque isso tem deixado as pessoas confusas e elas estão tomando a decisão errada. A gente vê famílias indo atualizar a vacina, pegar a declaração para fazer matrícula na escola, aceita fazer a vacina da polio, que nós não temos caso desde 89. Nós vacinamos as crianças, porque no mundo ainda tem a doença, enquanto ela não for erradicada, precisamos manter a vacinação. A gente vacina para sarampo, que nós não temos caso desde 2019. E por que um pai resiste em vacinar contra uma doença que está causando, já chegou a causar 2.000 casos por dia na nossa cidade? Então, o risco que essa criança está exposta é muito claro. E mesmo que nas crianças o risco de complicação seja menor, elas não estão isentas. E são riscos de miocardite, risco de ter uma pneumonia grave, risco de vida, e essas sequelas que podem estar acontecendo até mesmo depois, na fase mais crônica. Então, o custo-benefício da vacinação é evidente, e a gente lamenta muito os pais que estão ainda mantendo seus filhos nessa situação de nenhuma proteção. E com certeza vai chegar um ponto, isso já existe lei, tanto municipal como estadual, que essa é obrigatória, essas crianças de 5 a 11 anos estão na escola, elas têm idade para estar na escola, e nós vamos estar fazendo no segundo semestre, né, bimestre, por orientação do Estado, o levantamento de quem não tomou vacina e a comunicação das autoridades para que elas tomem as atitudes necessárias. Michela, existiu algum caso que você possa contar para a gente de um pai com a criança, com o filho, que foi para vacinar e que num dado momento voltou, quer dizer, não vou deixar vacinar, ou quando foi vacinar a criança, ela recuou, o pai recuou, falou, não vai vacinar, não quero saber. Há casos desse tipo que as pessoas vão para fazer o serviço e acabam desistindo dentro do local onde existe a campanha? Não é comum isso acontecer. Geralmente as pessoas que vão até a unidade já estão convencidas dessa necessidade.
a gente percebeu assim um comportamento dos pais falarem assim, eu vou aguardar um tempo para ver como que vai ser, se as crianças realmente ficam bem, e aí a gente viu que depois essa procura aumentou, mas agora a campanha está meio estagnada, nós estamos aí perto de 60%. Ontem chegamos a vacinar num único dia 2.500 crianças e ontem vacinamos 168. Uma diferença, hein? Muito grande. Então, nós temos ainda 14 mil crianças não vacinadas na cidade, e por isso que a gente tem buscado parceria, a gente tem visto também as instituições, né, usando seus profissionais, pediatras, nesse convencimento das famílias sobre a importância da vacinação. André, e como é que usa o processo da comunicação para isso? Como é que a secretaria faz ou tem que fazer para chegar às pessoas, aos munícipes, enfim, aos pais, aos filhos e todo mundo, essa questão da obrigatoriedade, mas acima de tudo, da necessidade de vacinar? Olha, isso que a Michela falou, o tempo todo, o nosso objetivo é convencer dentro do que a gente tem de científico, de orientação, de comunicação. Então, a gente usa dos meios disponíveis, como agora vocês dando essa oportunidade para nós, nessa campanha em conjunto, que está sendo muito benéfica com relação a isso, a disseminar essa informação, a gente conseguir ampliar essas coberturas, muitas reportagens nas televisões, nos jornais, esse apoio da mídia. Agora, com a Covid, ela foi muito importante. Nós tivemos, assim, praticamente a mídia de Rio Preto toda, todos os dias falando da doença, ou falando da vacina, ou falando de alguma consequência, falando de internação. Então, o tempo todo está na casa da pessoa a questão da Covid. Se não está pela mídia, tem uma pessoa lá dentro, alguém já perdeu um ente querido, né, né, ou pelo menos conhece alguém que morreu da doença. Então, por que não vacinar? Né? Então, assim, é sempre essa pergunta. Você conhece alguém que morreu? Se ele tivesse tomado a vacina, ele poderia ter se salvado? Poderia, talvez. Então, as nossas duas companheiras aqui devem estar cientes do papel que a Associação Comercial teve e continua tendo, junto com o governo e junto com a Secretaria de Saúde. Vocês sabem perfeitamente que o nosso presidente e a nossa diretoria, ela tomou realmente partido junto com a Secretaria de Saúde e vem trabalhando desde o começo, fazendo realmente o seu papel. Além da Associação Comercial, que foi parceira e continua sendo, outras instituições participaram, se colocaram à disposição para isso. Não há necessidade de citar nomes, mas apenas para que saibam o papel desenvolvido pela Associação Comercial quando se trata de vidas em São José do Rio Preto. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da CIRP desde o começo, né? Não pensando na questão da economia, dos empregos, mas não deixando de lado a questão da saúde, um momento gravíssimo que nós vivemos. E agora, com essa campanha que está sendo lançada de incentivo à vacinação para que os empresários estimulem a vacinação de seus trabalhadores, e também esses trabalhadores vacinem seus filhos, porque hoje você sabe que uma pessoa que tem Covid, quem mora na mesma casa é considerado contato íntimo e fica em casa. Então, isso tem um impacto na vida das pessoas, essa questão da quarentena, o isolamento. E eu acho que quando isso parte de uma instituição como a CIRP, a gente tem certeza que teremos resultados positivos na redução desses faltosos, desses adultos, né? Que foram lá, tomaram a primeira, segunda dose e agora não estão retornando para a terceira dose. E a gente tem visto que a gente tem que trabalhar com redes sociais, com instituições, parceria, integração, porque é um desafio muito grande para ficar só em cima do poder público e só na Secretaria da Saúde. Nós tivemos instituições que colaboraram, planos de saúde, hospitais, que também têm usado aí a sua clientela, os seus fornecedores, as suas redes sociais para disseminar informações que são importantes, tentando buscar a conscientização e estimular a vacinação. Nós passamos momentos difíceis desde o princípio. Chegamos num ponto que nos tranquilizamos. É possível dizer hoje que nós estamos numa calmaria, que estamos cumprindo o nosso papel e que podemos, daqui a pouco, nos confortar diante de uma situação amena? Olha, posso dizer que nós podemos estar chegando ao final dessa onda. Né? Final da pandemia é uma coisa que é muito difícil falar, sim, mesmo porque é um vírus totalmente novo, não tivemos pandemias vividas anteriormente para falar, nossa, né, como que foi a gripe espanhola, durou tanto tempo, a gripe suína, quanto tempo até decretar que não era mais uma pandemia, era um vírus sazonal. Então, com isso, nessa pandemia, tudo foi muito novo, tudo foi um aprendizado.
O que a gente pode falar, a gente sempre faz as nossas previsões a curto prazo. Para esse curto prazo, estamos sim caminhando para o fim dessa onda, que já começaram a diminuir os casos. A média que nós tínhamos de 1.000 casos por dia, nós estamos tendo 300, 250, são muitos ainda, não são poucos. Chegamos a ter 10 casos por dia, 7 casos por dia. Né? Chegamos até essa calmaria no final do ano passado, setembro, outubro, com esse número de casos. Agora, está reduzindo. Com isso, nós ainda temos internações que vão continuar aí nesse patamar que a gente está em torno de 70%, com uma tendência de redução, e dos óbitos também. E tudo isso, a gente pode sim, né, imputar a vacinação, né? Mesmo porque é uma variante que ela foi altamente transmissível, ela causa realmente um pico muito rápido, ela tem uma característica de redução rápida, né? Tudo que sobe muito rápido cai também rápido, mas a vacinação ela foi crucial para ter essa tranquilidade para o sistema de saúde e também para o comércio, para a indústria, porque nós não tivemos essa superlotação de leitos como foi na segunda onda, né, que precisamos fazer lockdown, né, 2 vezes até, né, em março e depois em junho, porque não tínhamos mais leitos, como aumentar mais leitos diante da gravidade da doença. E o que pode realmente ter reduzido essa gravidade, é claro, além das características da variante, muito mais em relação à vacinação, que nós já estávamos com uma boa cobertura de segunda dose. Então, falando em tranquilidade, você usou essa palavra, estamos no momento de tranquilidade. Essa tranquilidade, ela é possível sem imaginar que possa existir ainda uma nova onda e que nós possamos realmente ter surpresas por aí ou não? Não é possível. Não dá para a gente... Tudo que a gente falar seria especulação. É um jogo. Entendeu? Seria uma especulação, porque a gente não conhece muito o comportamento de novas variantes. Podem surgir novas variantes mais virulentas ou novas variantes mais transmissíveis, menos transmissíveis, mais leves ainda. Não sabemos. Como trata-se de um vírus, qualquer mutação que ele sofrer e for de importância, isso pode sim acarretar em algum impacto. Por isso, a vacinação. Altas coberturas vacinais e homogêneas, que aí a Michela pode explicar melhor para vocês, altas coberturas vacinais homogêneas vão impedir, muitas vezes, a máxima transmissão. A transmissão em si não impede na Covid, mas vai impedir que, por exemplo, se fosse uma transmissão de 1 para 6, como foi a Ômicron, né, 1 para 7 em outros lugares, reduzir para 1 para 3, 1 para 4, 1 para 2, já é um ganho. Tá. Michela, dá para ficar tranquilo? Para a gente terminar o nosso encontro? Essa pergunta é fundamental, porque as pessoas que assistem agora vão colocar sobre a sua resposta a tranquilidade deles. Então é o seguinte, dá para a gente tranquilizar diante do cenário que nós estamos vivendo e depois do que vivenciamos, que foi uma pancada, e agora, só agora é que nós estamos acordando, evidente, para um momento mais tranquilos. Prever é muito complicado. O que a gente pode dizer é que a vacinação trouxe um momento de maior tranquilidade em relação à preservação da vida. Mesmo que a gente tenha ondas, nós não tivemos os casos graves. Mas as medidas, né, que são necessárias ainda, uso de máscara, evitar aglomeração, higiene de mãos, manter sua vacinação atualizada, seguir as recomendações das autoridades sanitárias, tudo isso é importante. E, com certeza, se a gente conseguir reduzir esses faltosos, vacinar nossas crianças, porque além delas não ficarem doentes, elas também não contribuem para a manutenção da cadeia de transmissão, porque essas crianças levam doenças para casa, para os mais velhos, aqueles que não respondem bem à vacina, né? Então, às vezes, você está lá preservando aquele idoso, aquela pessoa com doença crônica, e o netinho que foi para a escola e não foi vacinado, ele fica doente, e ele traz essa infecção para dentro de casa. Então, a vacinação trouxe para a gente uma maior tranquilidade em relação a essa questão da gravidade da doença. Mas ainda temos muito que evoluir, quantos reforços vamos ter que tomar, por quanto tempo a imunidade da vacina vai estar nos protegendo. Tudo isso é uma coisa que vai surgindo com os estudos e é necessário que as pessoas cumpram o seu papel. Se a vacina está sendo indicada, é porque ela é importante, e enquanto cidadão, essa decisão individual sobre a sua saúde vai ter repercussão não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão, que você convive, no trabalho, os amigos, em todas as pessoas que você tem esse contato. Bom, nós participamos disso. Ficamos muito felizes de participar. A Associação Comercial abriu a sua instituição, abriu o coração de todos os diretores para que nós pudéssemos fazer parte e colaborar e ajudar com a Secretaria de Saúde.
Outras instituições fizeram isso. Foi importante a presença da Associação Comercial neste evento, ajudou. Podemos continuar lutando e trabalhando junto com a Secretaria de Saúde, dando também a oportunidade de que engajemos mais na saúde de Rio Preto, principalmente nesse momento tão difícil? Com certeza. O poder de alcance que vocês têm, né, nos diferentes ramos aí das atividades econômicas, com certeza vai trazer muitos resultados. Todo mundo pode colaborar. Às vezes o impacto dessa contribuição não é tão grande, mas ele é bem-vindo. Inclusive as pessoas que a gente vê que tentam lá convencer aquele familiar resistente, a convencer aquele amigo de trabalho que está sendo motivado a não se vacinar por informações que a gente sabe que não são verdadeiras. Mas realmente, na hora que a gente pensa, né, quantas empresas Rio Preto tem, quantas pessoas trabalham nessas empresas que podem ter acesso às informações que vocês estão divulgando, a essa mobilização que vocês estão fazendo, com certeza o resultado vai ser muito positivo. A gente vê que muitas pessoas são um pouco acomodadas, mas na hora que o empresário vai lá e fala, eu me preocupo com a sua saúde, eu quero que você se vacine, se você ficar doente, você vai fazer falta para essa equipe, você pode colocar em risco as pessoas que estão aqui trabalhando, porque a pessoa pode tomar vacina, mas por uma falha do seu sistema imune, ela não fica protegida, e a proteção dessa pessoa também acontece não só por ela tomar vacina, mas por ela estar com pessoas vacinadas que não estão transmitindo a doença. Então, eu tenho certeza que essa parceria foi muito importante, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura agradece muito o apoio que vocês têm feito, e eu acho que em demais outras ações isso pode acontecer, né? Ações de prevenção, de promoção, né? Eu acho que é importante essa integração e esse é o caminho para a gente ter melhores resultados. Andréia, quer completar? Quero sim, até falar, posso completar? Como desde o início da pandemia, aprendendo a lidar com ela, a participação da ACIRP e de outras instituições, elas foram tão espontâneas, era uma busca tão constante. A secretaria, olha, estamos disponíveis, podemos ajudar. Eu falo pelas outras situações. Por exemplo, uma campanha de uma epidemia de dengue ou meningite, uma outra coisa, nós íamos mais aos serviços e falávamos, olha, ACIRP, a gente precisa de uma ajuda disso. Nossa, também estamos observando, vamos nos unir. A gente se unia. Mas quando começou a pandemia, foi uma disponibilidade e uma humanidade mesmo de querer ajudar, de estar disponível, e ninguém vendo essa questão, até mesmo assim, ó, tudo bem, tem um monte de gente sofrendo com a questão econômica, mas o que a gente pode fazer para ajudar para a saúde? Porque ajudando a saúde, né, nós vamos estar fazendo a roda girar, né, a economia girar mais rápido, tudo isso muito mais rápido. E essa ajuda e disponibilidade a tempo, e assim, o tempo todo foi muito produtivo e proveitoso, porque agora, né, cada vez mais a gente vai afinando essas relações e vendo a importância que um não vive sem o outro. Realmente, a sociedade, ela não se faz só no privado, não faz só no público, e nós tivemos essa observação, tanto do público e o privado se unindo para combater um único vírus. Nosso objetivo sempre foi combater o vírus e as consequências que ele estava causando em todos os setores, saúde, economia, educação, e foi sendo essa cascata. Então, diante dessa manifestação e diante das respostas que vocês deram, eu queria completar dizendo o seguinte, ainda bem, felizmente, que vírus não tem partido. Ainda bem que ele não é político, porque quando o cara sabe fazer política, como o nosso governo sabe, como o doutor Aldenis, pela responsabilidade que tem, também aceitou e nos procurou. Quando isso se junta, sem pensar em partido, sem pensar em qualquer tipo, vou aparecer no meio dessa situação. Quando nós fazemos com o coração e fazemos com sintonia, porque nós amamos as pessoas e queremos que os empresários se fortaleçam, a melhor coisa que tem é realmente a parceria entre o privado e o público, porque aí tem toda a certeza de dar certo. Eu quero agradecer o carinho de vocês, cumprimentá-las, tanto você, Andréia e Michela, agradecer o carinho, a competência da Secretaria de Saúde, porque eu tenho feito algumas entrevistas sobre o fato. Tenho conversado muito com o doutor Aldenis, e nós nos orgulhamos de tê-las aqui nesta tarde, falando sobre o assunto, porque vocês deram uma lição de sabedoria dentro das questões que nós vivenciamos até hoje. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e transmitam ao doutor Aldenis um grande abraço da Associação Comercial. Nós que agradecemos. Muito obrigado.
Então, nós que agradecemos a parceria e vamos continuar trabalhando e com certeza vamos vencer essa pandemia. Ok, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos. Até mais. A voz de quem produz.